pessoal, estou aqui com mais um vídeo e o assunto que eu vou trazer para vocês hoje é sobre a fofoca. Mas aí vocês podem perguntar, mas Delvia, o que tem a ver fofoca com a palavra de Deus? O que tem a ver fofoca com a Bíblia? Tem muito a ver. Tem muitos textos bíblicos, tem muitos textos na palavra de Deus que nos adverte em relação à fofoca. Eu já gravei um vídeo aqui há muito tempo falando sobre maledicência, o ato de maldizer as pessoas. Mas a fofoca, ela tem um fator ainda mais agravante, um desvio de caráter, o hábito de tecer comentários sobre a vida dos outros. Comentários, às vezes, de coisas que são verdades e, às vezes, de inverdades, de suposições. Eu quero ler uma definição aqui de fofoca. A fofoca consiste não somente no ato de fazer afirmações não baseadas em fatos concretos, especulando em relação à vida alheia, mas também em divulgar fatos da vida de outras pessoas sem o consentimento das mesmas, independente da intenção de difamação ou de um simples comentário sem fins maldosos. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns textos na Bíblia que nos advertem em relação a esse desvio de caráter. Em 2 Timóteo 2,16, Paulo diz o seguinte: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então, se a gente prosseguir nessa linha de difamar as pessoas, de falar inverdade sobre a vida das pessoas ou de falar algo da vida das pessoas sem permissão das mesmas, a gente só vai pro buraco. A gente só vai cada vez mais caminhando para impiedade. Porque se a gente for piedoso, a gente não vai parar, tomar o nosso tempo para falar da vida dos outros, para tecer comentários a respeito da vida de outras pessoas sem a permissão delas. Em Tiago 1,26 diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, a sua religião não tem valor. Então não adianta se declarar uma pessoa religiosa, não adianta se declarar uma pessoa que serve a Deus, não adianta se declarar uma pessoa que entende da Bíblia, que fala da Bíblia, mas não refrear a língua, está enganando a si mesmo. E todas essas coisas que fizer, não vai adiantar. Sendo uma pessoa que fala mal dos outros, vai anular todas as outras coisas boas, aparentemente boas, que a pessoa fizer. Em Provérbios 26:20 diz o seguinte: sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Então, se alguém vier falar com a gente da vida de alguém e a gente não der oportunidade, não ajudar aquele assunto a render, é a mesma coisa de não colocar mais lenha em uma fogueira. O fogo vai se apagar e a pessoa vai perder o entusiasmo, a graça, o incentivo de estar falando da vida do outro se a gente não entrar na dele, se a gente não ajudar a fazer com que aquele comentário se estenda e ele vai morrer ali. Então fala aqui que sem o caluniador morre a contenda. Então sem outro fofoqueiro a fofoca acaba, ela morre ali. Em Efésios 4:29 diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para quem concede a graça aos que ouvem. Então, que nada de comentários da vida de outras pessoas saia da nossa boca. Que nada que não é para benefício, que se não for para elogiar a vida de uma pessoa, se a gente estiver falando de uma pessoa, ela não tiver algo bom para falar, que a gente não fale dela.
que a gente não comente sobre ela. Mas se for para tecer elogios, para divulgar aquela pessoa, para abençoar aquela pessoa, que quando ela souber do que está falando sobre ela, ela vai se sentir bem, que a gente fale. Se não for, que a gente cale. E que para que os que ouvir de outra pessoa pela nossa boca, que sejam coisas boas. Uma vez eu ouvi um comentário de uma pessoa, uma mulher, que ela disse que o marido dela, quando ela ia falar alguma coisa para ele falava assim para ela: te edifica falar isso? Vai me edificar ouvir isso? Vai abençoar a vida de quem você está falando? Analise faça essas 3 perguntas antes de vir com algo para falar para mim. Ela falou assim: quão edificante foi para a vida dela, quão bom, quão incentivo que deu a ela, porque às vezes a gente acha que na intimidade da gente não tem problema a gente falar do outro, mas tem sim, porque isso vai estar atrapalhando a vida de quem está falando, a vida de quem está ouvindo e a vida de quem é falado. Então por isso a gente tem que policiar, a gente tem que ter esse cuidado. Em Provérbios 13:3 fala o seguinte: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Quem fala demais, quem fala mal dos outros, uma hora é descoberto. Uma hora alguém vai vir tirar satisfação. Por que você está falando isso de mim? Eu te dei o direito de falar isso de mim. Entendeu? Ou mesmo que as outras pessoas não sejam pessoas do tipo que vá tirar satisfação. Mas é feio, é vergonhoso, arruina a vida da pessoa. Ela vai ser taxada como fofoqueira, como que fala mal do outro, como uma pessoa intriguenta. Então a gente tem que ter muito cuidado. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Então, esses textos aqui, eles servem para animar a gente a nos policiarmos, a guardar a nossa língua. Quando for falar da vida de alguém, como eu falei um pouco aqui antes, se a pessoa tem coisa boa para falar, que a gente fale, que a gente enalteça o outro, que é muito bom a gente poder enaltecer alguém, que a gente poder falar com uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, mas falar coisas que vai engrandecer essa pessoa, as qualidades dela, as virtudes dela, aquilo de bom que ela faz, aquilo que ela coopera de bom. Mas se a gente não tiver isso para falar, que a gente fique calado, mas falar mal, difamar, colocar outra pessoa, expor a vida de outra pessoa, isso é muito feio, isso é um desvio de caráter, isso é uma falta de caráter. Então, estes textos aqui, todos com base na palavra, a gente vê que nos adverte em relação a guardarmos a nossa boca, pensar para falar e jamais falar mal de outras pessoas. Então eu espero que esse texto ele possa abençoar a vida de quem estiver assistindo, que ele possa fazer com que a gente venha refletir, não que eu esteja chamando as pessoas que estão assistindo esse vídeo de fofoqueira, mas que às vezes a gente faz isso na nossa intimidade, dentro da nossa casa, sem atentar para que isso é uma fofoca. Porque a gente acha que fofoca é pegar o telefone, ligar para alguém e falar: sabe fulano, isso, isso e isso, sabe ciclano, isso, isso e isso. Ou quando a gente está numa rodinha: a vida de fulano tá acontecendo isso, isso e isso. Não, é coisa dentro da intimidade mesmo, que a gente comenta com os pais da gente, que a gente comenta com os irmãos da gente, que a gente comenta com o marido, com a esposa, com filhos. É esse tipo, com aquele amigo ali que tá sempre com a gente, é esse tipo de conversa, que a gente não é taxado como fofoqueiro, mas aquilo que a gente está fazendo é fofoca. Então, a palavra de Deus nos adverte em relação a isso. Então, eu gostaria de colocar para vocês as 3 perguntas que eu falei aqui, que uma pessoa falou para outra fazer quando fosse falar de alguém. O que você vai me falar te edifica? Abençoa a sua vida? O que você vai me falar vai me abençoar? Vai me acrescentar? E o que você vai falar também vai cooperar para o bem na vida da outra pessoa? Vai enaltecer outra pessoa? Então, se a gente fizer essas 3 perguntinhas para nós, a gente vai conseguir eliminar isso da nossa vida. A gente vai conseguir analisar e ver o que é legal falar e o que não é.
Então, se você ficou até o final deste vídeo, eu agradeço por você ter ficado até o final e compartilha esse vídeo com outras pessoas e que, mesmo que essas pessoas não falem de alguém, nunca falou mal de alguém com você, mas às vezes na intimidade, como eu disse, quase todas as pessoas têm hábito de comentar sobre a vida de outras pessoas, sobre ações, sobre atitudes de outras pessoas. Então que a gente freie, que a gente pare com isso e que a gente venha buscar as qualidades das pessoas para enaltecê-las, para divulgá-las, para fazer com que quando elas souberem que a gente falou algo delas, que elas fiquem felizes com isso, que isso traga alegria para os corações delas. Então, eu agradeço por você ter ficado até o final e peço para você não deixar de curtir este vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.